Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo de dois fundos imobiliários de tijolo do segmento de logística. Vamos comparar aqui o LVBI11 contra o XPLG11. Qual deles está melhor para se investir no momento? Qual deles tem apresentado assim melhores oportunidades? É o que vamos conferir aqui no vídeo de hoje. E como de costume, fica aí comigo até o final do vídeo, porque no final vamos colocar aqui um ao lado do outro e ver qual deles tem apresentado melhores indicadores. Beleza? Sempre lembrando, pessoal, que o objetivo no vídeo não é fazer você comprar ou vender nenhum fundo imobiliário. Estou simplesmente compartilhando aqui com vocês um estudo e análise que eu fiz sobre eles dois. Então, se algum deles lhe interessar, cabe você procurar se aprofundar, entender melhor como é que eles funcionam e quem sabe, se eles se encaixarem nos seus critérios de investimento, você mesmo fazer a sua decisão de investir ou não em cada um deles. Beleza? Sem mais enrolação, vamos lá. Vamos começar aqui analisando o LVBI11, um fundo aí da VBI. Atualmente sendo negociado a R$ 119,13, podemos ver que seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 8%. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses, por cada cota no acumulado, R$ 9,56. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota desse fundo, você já teria recebido em dividendos, por causa dessa uma cota, R$ 9,56. Podemos ver também que ele está com uma boa valorização nos últimos 12 meses aqui, superior a 26%. Então, ele se valorizou bastante. Isso é um ponto positivo. E a expectativa é que os fundos imobiliários de tijolo, especialmente aí de logística, se valorize bastante também nesse ano de 2024. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 115,44, mas como vimos lá em cima, está custando R$ 119. Então, ele está acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,03. Talvez você se questione, vale a pena, Lucas, investir em um fundo que está com seu P sobre VP acima de 1? No caso de fundos imobiliários de tijolo, até depender do fundo imobiliário, sim, vale a pena. Não é qualquer P sobre VP que eu pago aí no máximo um ágio de 5%. Então, o meu limite é um P sobre VP de 1,05. O que eu não pago ágio é em fundos imobiliários de papel. Podemos ver que ele tem um patrimônio aqui de 1,6 bilhão de reais, um caixa de 71 milhões disponível para futuros investimentos e atualmente já está chegando próximo aqui aos 100 mil cotistas. Está com 97 mil. Além disso, podemos ver que ele tem uma boa liquidez média diária superior a 4,8 milhões de reais. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi correspondente ao mês de dezembro de 2023. Ele anunciou aqui 90 centavos por cada cota e realizou o pagamento no dia 8/1. E esse valor teve uma rentabilidade aqui de 0,76%. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos. Podemos ver que desde o ano de 2021 para cá, ele vem crescendo os seus rendimentos anualmente. Então isso é um ponto positivo, porque nós temos a expectativa que nesse ano de 2024 ele também continue subindo os dividendos que ele tem pago aos seus cotistas. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Esse relatório ainda é correspondente ao mês de novembro, que é o último que nós temos. Ele ainda não saiu seu relatório correspondente ao mês de dezembro. Aqui podemos ver que sua gestão é feita pela VBI, e pelo menos na minha opinião, é uma das melhores gestoras de fundos imobiliários que existe. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver sobre um ativo que ele vendeu, esse ativo aqui de Guarulhos, que era 100% do fundo, locado aqui pela IBL. Aqui podemos ver qual é o tamanho do imóvel, 24 mil metros quadrados. Ele comprou por 68 milhões e vendeu por 94 milhões. Então, mostrando aí que ele tem lucro para poder distribuir aos seus cotistas. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, mais algumas informações sobre esse fundo. No total aqui, ele tem 10 imóveis, porém, como ele vendeu esse daqui de Guarulhos, ele vai passar a ter 9 imóveis. Lembrando que praticamente todos os imóveis são 100% do fundo, apenas esse daqui de Aratu, que ele tem 70%. Aqui a gente pode ver a quantidade de inquilinos que ele tem, no momento 33 inquilinos. Pegando todos os seus imóveis, tem uma área total de 509 mil metros quadrados. A sua vacância física atualmente é de 0,4% e a sua vacância financeira também de 0,4%. E aqui podemos ver a porcentagem de receita que cada imóvel é correspondente para o fundo.
Então podemos ver que sua principal fonte de receita vem desse fundo aqui de Extrema, que corresponde a 26%. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver sobre a localização de cada um dos seus imóveis. Então ele tem imóveis localizados aqui na região sudeste, sul. Além disso, podemos ver que a maioria dos seus imóveis estão localizados aqui a um raio de 30 quilômetros da cidade de São Paulo. Então estão muito bem localizados. Aqui também podemos ver o segmento de atuação dos seus principais locatários. Então se destaca aqui em especial com 29% empresas de logística e com 26% empresas de e-commerce, além de 19% empresas de varejo. Então ele é bem diversificado. E aqui ao lado a gente pode ver alguns dos seus principais inquilinos. Então tem a Amazon, Ambev, HDL, Magazine Luiza, Dia, IBR, Americanas, entre outras. Descendo mais um pouquinho aqui podemos ver que a maioria dos seus contratos são contratos típicos, 65%, são contratos aí com uma duração menor e 29% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. Aqui ao lado também podemos ver os seus indexadores, usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então em 47% dos seus contratos é usado o índice IGPM, em 43% o índice IPCA e em 9% o índice IPC. E aqui a gente pode ver o mês de reajuste dos seus aluguéis. Então, nesse mês de janeiro de 2024, haverá aqui 31% de reajuste dos seus contratos. Então, isso aqui provavelmente vai aumentar bastante a receita do fundo. Então, possa ser que já nos próximos meses, além da venda que o fundo ele realizou de um dos seus imóveis, também tem esse reajuste aqui, que vai trazer uma receita maior para o fundo, e dessa maneira pode ser que o fundo ele já comece, no mês de fevereiro em diante, a distribuir aí um rendimento maior aos seus cotistas. Um ponto também de se analisar é com respeito ao seu histórico de vacância física. Lembrando que vacância física, ele calcula a porcentagem dos seus imóveis que estão desocupados, ou da totalidade ou de apenas um imóvel. Aproximadamente 12 meses atrás estava aqui de 2% e ele conseguiu diminuir no decorrer desse tempo, praticamente zerando, né? Como eu mostrei antes, estava de 0,4%. Vamos agora, pessoal, analisar aqui o fundo imobiliário XP-LG11, atualmente sendo negociado a R$ 110, com dividend yield de 8,35%, já pagou aqui no acumulado nos últimos 12 meses por cada cota R$ 9,18 e está com uma valorização de aproximadamente 20%. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 110,34 e ele está sendo negociado exatamente no seu preço justo. E podemos ver também que ele tem um patrimônio aqui de 3,2 bilhão de reais. Além disso, ele tem um caixa aqui de 349 milhões disponível para futuros investimentos e conta atualmente com 320 mil cotistas. Além disso, ele tem uma liquidez média diária superior aqui a 8,2 milhões de reais. Se descermos mais um pouquinho, podemos ver que seu último rendimento anunciado e pago foi de 78 centavos por cada cota. Ele também sempre anuncia no último dia útil de cada mês. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico, né, de pagamentos desde o ano lá de 2018 até agora. E também é notável que desde o ano de 2020 até agora, esse último ano de 2023, ele veio subindo os seus rendimentos, mostrando assim que a expectativa nesse ano de 2024 é que ele continue também subindo os seus rendimentos. E é justamente isso que a gente espera, né, dos fundos imobiliários de tijolo, já que eles são corrigidos anualmente, usando lá ou o índice IGPM ou o índice IPCA. Então sempre o fundo ele tem que entregar um rendimento maior. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, pessoal, entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Então, sua gestão é feita aqui pela XP Vista. Ele cobra uma taxa de administração que pode variar entre 0,95 até 0,75. Ele cobra aqui também uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice IPCA mais 6%. Aqui podemos ver que atualmente 86% de todo o seu patrimônio está investido nos seus imóveis. Ele tem aqui 11% na renda fixa e 3% em cotas de outros fundos imobiliários. Sobre a tipologia dos seus contratos, podemos ver que na sua maioria 58% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, e 42% são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver quem são seus principais locatários atualmente. Então se destaca aqui a Via Varejo com 12% do fundo, a Leroy com 11%, a Renner com 7%, o Mercado Livre com 7%, o Grupo Pão de Açúcar também com 7%, e outras posições menores aqui. Ao lado aqui a gente pode ver o setor de atuação dos seus principais locatários. Então se destaca aqui comércio varejista com 54%, material de construção com 11%, e o setor de logística com 10%. Então, os principais inquilinos do XP LG11 são totalmente diferentes do LVBI11. Lembrando que o LVBI11 tem sua maior posição em empresas de e-commerce e empresas de logística. Já o XP LG11
na sua grande maioria, são empresas aqui varejistas, que são um setor um pouco mais arriscado. Então, é um ponto aí a se considerar. Se descermos aqui também, podemos ver qual os indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então, na sua grande maioria, 76% é usado o índice IPCA, em 21% o índice IGPM e em 3% o índice IPC. Além disso, podemos ver que nesse mês de janeiro, ele vai ter uma correção aqui aproximadamente em 8% dos seus contratos. No caso, vai ter o reajuste anual dos aluguéis. Aqui também podemos ver o seguinte, mais embaixo, com respeito à evolução da sua vacância. Então, há aproximadamente 12 meses atrás, a sua vacância estava aqui de 6,8% e ele conseguiu diminuir bem esses últimos 12 meses, chegando agora a 2,3%. Então, o fundo aí está de parabéns por ter conseguido diminuir a sua vacância física. E por último, aqui podemos ver que no momento ele tem 18 imóveis, 17 deles prontos e um em fase de construção. Se pegarmos todos os seus imóveis, eles têm uma área total aqui de 968 mil metros quadrados. Ele tem no total também 46 inquilinos e sua vacância física e financeira está de 2,3%. Agora vamos colocar aqui, pessoal, um ao lado do outro e ver qual deles está apresentando melhores indicadores. Então, com respeito à cotação, podemos ver que o XPLG11 ele tem uma cotação menor, então com um valor menor você já conseguiria comprar cotas desse fundo. Com respeito a dividend yield, podemos ver que o XPLG11 também ele está um pouco superior ao LVBI11. Com respeito ao P sobre VP, o XPLG11 ele está sendo negociado no seu preço justo, sendo que o LVBI11 ele está com ágio de 3%. Com respeito à liquidez, os dois têm uma excelente liquidez, então você não tem aí maior dificuldade na hora de comprar e vender cotas desses dois fundos, porém o XPLG11 ele tem uma liquidez bem superior, praticamente o dobro do LVBI11. Com respeito ao patrimônio também, o XPLG11 ele tem um patrimônio maior, em questão de caixa também, então ele tem um poder aqui de fazer novas aquisições de imóveis ou de pagar dívidas bem maior do que é o LVBI11. Em questão de gestora, a VBI é bem melhor do que a XP, pelo menos na minha opinião. Com respeito à taxa de administração, o XPLG11 também se destaca por cobrar uma taxa menor. Com respeito aqui à taxa de performance, o LVBI11 ele não cobra. Porém, o XPLG11 ele cobra aqui 20% sobre o QCD e IPCA mais 6%. Em questão de vacância física, o LVBI11 se destaca com uma vacância bem menor. E em questão de quantidade de imóveis, o XPLG11 se destaca com uma quantidade maior de imóveis. Mas, e na opinião de vocês, pessoal, qual deles tem se desempenhado melhor? Os dois são excelentes fundos imobiliários, têm números aí bastante parecidos, excelentes opções de fundos para se investir. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.